Louvado seja Deus por essa noite, né, amados? Vamos estar, então, pegando lá, né, o livro na página 86, para a gente estar aí prosseguindo. Aí, quem não tem o livro pode estar anotando, tá? Então, a gente vai estar lá lendo junto. Ser um bom condutor. Todo mundo já tá ouvindo, tá bom o áudio, tá tudo certo? Amém, glória a Deus. Se permanecerdes em mim, e minhas palavras permanecerem em vós, pedi o que quiserdes e vos será dado. Está lá em João, né? Olha que poderoso é essa palavra do Senhor para nós. E, caríssimo, se o nosso coração não nos acusa, podemos dirigir, né? Dirigir-nos a Deus com corajosa e confiança. E qualquer coisa que pedirmos dele e receberemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do teu agrado. Amados, quando a gente pedimos algo para o Senhor, pode ter a certeza que Deus é específico, ele vai realizar. Ele vai realizar conforme, né, o que ele tem de melhor para nós. Né? Não importa, né, sabemos disso o tempo, o dia, a hora, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser daqui um mês, pode ser daqui 10 anos, né, pode ser daqui, né, enfim, olha para vocês verem, falando aqui agora, me relembrei lá, Sara, que teve, né, que foi estéril, teve filho, né, Isabel, que teve filha, a velhice, há tanto tempo que ela nem imaginava ia ter filhos, e depois passou tanto tempo, ela pegou, teve filhos, né, tudo é o tempo certo mesmo de Deus, assim, e Noé, né, que passou lá 40 anos, se eu não tiver, me veio ele também, se eu não tiver enganada, fazendo a barca lá, a barca, né, Noé fez a barca, Deus mandou, ele foi fazendo, e assim, foi construindo ali, né, então ele levou tantos anos, tanto tempo, passou por tanta coisa, por tantos processos, por tantas dores, e construindo, e muitas vezes crítica, o pessoal não estava entendendo porque ele estava construindo aquilo, então, nossa, imagine, eu fico imaginando como que Noé passou ali, né, e ele foi construindo, até chegar no propósito, chegar naquilo que Deus tinha para todos, através dele, para ele, principalmente para o resto, né, do pessoal. Né, com a chuva que veio, então podemos ficar anos rezando para aquilo, mas o Senhor, ele vai realizar, olha o que ele falou aqui, né, e qualquer coisa que pedirmos dele, receberemos, nós vamos receber, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos o que é do teu agrado, né, igual estamos aqui, né, povo fiel aí, determinado a Deus, está lá em João. Para nos tornarmos poderosos instrumentos nas mãos de Deus, precisamos ser bons condutores. Somente um bom condutor transmite eletricidade de forma eficiente. Da mesma forma, com o coração limpo, podemos ser canais eficazes de oração do seu povo a Deus. Então, São Paulo nos pede para oferecer nosso corpo como sacrifício santo e agradável a Deus. É através da renovação de nossas mentes que somos capazes de distinguir o que é da vontade, o que é da vontade e saber o que é bom, o que lhe agrada, o que é perfeito, né, que está lá em Romanos 12. Então, quando santificamos a nós mesmos, nos sintonizamos com Deus, para que Ele possa nos usar poderosamente. Mas o bom condutor, antes mesmo de ser um bom condutor, né, temos que ser o quê? Uma pessoa melhor. Temos que saber, assim, Deus, ele, né, a gente mortificar nossa carne, fazer jejum, penitência, sacrifício ao Senhor, é válido, né, mas também, né, o Senhor, ele vem, né, nos falando, né, através desse sacrifício, desse se doar para ele, né, a gente vai saber discernir, né, o que vem dele, o que é bom, o que é perfeito, o que agrada, o que não agrada, né, igual ele vem falando para nós lá em Romanos, mas é tudo que vem dele,
é bom, é perfeito, né, agrada a nós, e ele quer nos agradar, né, o nosso coração. Então, nós temos que estar mesmo em sintonia com o Pai, né? Então, quando santificamos a nós mesmos, nos sintonizamos com Deus para que Ele possa nos usar poderosamente. Purificai-vos, porque amanhã o Senhor realizará maravilhas no meio de vós, que está lá em Josué. Um tempo de arrependimento, do autoesvaziamento diante do Senhor, é uma preparação essencial para mergulhar nas profundezas de oração de intercessão. Confessai, pois, uns aos outros os vossos pecados e orai uns pelos outros para ser curados, que está lá em Tiago. Assim, um intercessor precisa rezar constantemente: criai em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito resoluto. Não me rejeiteis da tua presença e não me prives do teu Santo Espírito, que está lá em Salmo. Mas olha que riquíssima essa palavra, quando nós estamos ali intercedendo, né, o Senhor deixou, né, o sacerdócio para nós lá confessar, e também deixou nós aqui, nós não estamos sozinhos, deixamos cada um de nós para um interceder para o outro. É riquíssimo para chegar naquilo que Deus tem para realizar em nós. Mas nós precisamos saber o momento de silenciarmos, de deixar Deus trabalhar no nosso interior, trabalhar dentro de nós, para que nós possamos estar aí, né, cada vez mais transbordando dele, né, para o nosso ministério, para, né, o momento de oração, da intercessão, para que ele possa fazer, transbordar através de nós, dentro da intercessão, dentro das nossas orações. Amém, amados? Depois de ouvir uma palestra sobre intercessão em Jabel, ali, né, esse nome aqui é lá na Índia, em Jabel, em Rabel, ali em Paris, né, no Dia Nacional da Intercessão, nos Emirados Árabes Unidos, acho que foi lá nos Estados Unidos. Um cavalheiro veio e me perguntou: é verdade que podemos fazer parte do Ministério da Intercessão? É verdade que pode fazer parte do Ministério de Intercessão somente se levarmos uma vida realmente santa? Acho que alguém perguntou lá para o Ciril, né? Esclareci a ele que, como filhos de Deus, Ciril, o Ciril, esclareci a ele que, como filhos de Deus, todos podem interceder, independentemente do própria aptidão, né, espiritual. Então, ele disse: alguém me disse que, sem ser santo, é perigoso fazer parte da equipe de intercessão. Eu disse a ele que, nesse caso, quase ninguém poderia fazer parte do ministério de intercessão. Como a nossa natureza humana, somos todos passíveis de pecar. Mas isso não nos impede de participarmos da intercessão. Ser justo é tentar viver pela lei de Deus, não apenas como nossa capacidade humana, mas no poder do Espírito Santo, arrependendo-nos sempre que pecarmos, arrependendo-nos, porque nosso pecado, antes de iniciarmos uma intercessão, nos dá condições de nos apresentarmos perante o trono de Deus, para interceder por outros. Sacrifício para Deus é um espírito contrito. Não desprezas, ó Deus, um coração contrito e humilhado. Salmo. Amados, né, imagine se, né, a pergunta que ele fez para o Ciril, né, a respeito mesmo, né, então se fosse assim, ninguém poderia estar ali intercedendo, nem nós, né, todos, sem extinção, todos é chamado a interceder, todos é chamado, né, a estar fazendo aquilo que Deus quer, né, realizando o chamado dele. Então, nós não podemos estar, nós temos que acolher, né, as pessoas, principalmente nós do Ministério de Intercessão, instruir os irmãozinhos que está chegando, né, que vem aí, né, passa pela formação, vem, né, instruindo, acolhendo, não julgando, não julgando as pessoas, não, né, acolhendo mesmo, porque nós somos pecadores, né, mas nós temos a oportunidade de reconhecer, antes mesmo, por isso que nós fazemos lá no comecinho da intercessão, nós esvaziamos
de tudo que nós somos ali no comecinho, né, ali nós estamos purificando, nós entregamos tudo ali que somos, pedimos perdão das nossas falhas, para depois estar, deixamos tudo ali, né, igual falou aqui, tudo ali no trono do Senhor, né, ali para Deus, para depois começarmos, né, depois que nós purificarmos ali na intercessão, nós vamos começar a estar entrando na brecha, né, estarmos entrando ali em sintonia com Deus, para Ele falar aquilo que Ele tem para nós, para, né, o grupo de oração, para, enfim, algum retiro que nós vamos interceder, para a nossa família, enfim, né, para nós. Então, Ele vai estar falando, então, por isso que Ele vai nos usar, quanto mais a entrega nossa, quanto mais a entrega, quanto mais a doação, quanto mais, né, o sacrifício, assim, por Ele, né, Ele vai nos usar cada vez mais, através do nosso se doar para Ele. E ainda mais aqui que fala, né, lá em Salmos, Ele, nossa, dói ver no coração, ali, é uma grandeza, né, feliz ver o coração, né, o Senhor, Ele fica feliz, assim, né, de ver um filho mesmo, às vezes, ali, né, Ele quer as nossas verdades, se humilhando, falando que está no nosso coração, nem que é 2 palavras, mas falando a verdade ali do nosso coração, né, às vezes a gente conta tudo para os nossos amigos, né, o que está no nosso interior, mas esquecemos de contar para o nosso melhor amigo, né, o nosso tudo, que é o Senhor, aquilo que está no nosso coração para Ele. Então, Ele quer a nossa sinceridade, né, nossa sinceridade. As 10 regras da intercessão, mas isso aqui é muito importante, né, para nós estarmos atentos a essas 10 regras. Creio que não vai dar tempo de a gente falar dessas 10 regras, né, mas nós vamos entrar nela. Alguém se encontrou com 2 pedreiros que estavam envolvidos na construção de uma catedral. Preste bem atenção, amados. Ele perguntou ao primeiro homem o que ele estava fazendo. Então, o pedreiro, né, alguém, né, um homem encontrou, né, coloca assim, né, uma pessoa ali encontrou 2 pedreiros que estavam ali construindo uma catedral, o pedreiro, né, os pedreiros. Ele perguntou ao primeiro homem o que ele estava fazendo. Então, um ali estava construindo, então o homem chegou e perguntou para o pedreiro o que ele estava fazendo. Ele respondeu: eu estou colocando um tijolo sobre o outro. Em seguida, ele repetiu a pergunta ao segundo homem, que disse: estou construindo uma catedral. Olha a dimensão do Espírito Santo. Um falou, né, que ele estava colocando um tijolinho ali por vez, né, sobre o outro. Um tijolo, vamos imaginar essa cena. O pedreiro colocando ali um tijolinho em cima do outro, enquanto isso, o outro falava, né, que estava construindo, né, estou construindo uma catedral. O primeiro homem não podia ver o seu trabalho em relação a todo o projeto de construção de uma catedral. Então, o primeiro homem estava ali com uma visão turva, com uma visão só naquele tijolinho, só naquele, olha a dimensão, só naquele tijolinho, só naquilo ali, só naquele mundinho daquele tijolinho. Mas o segundo pedreiro tinha a visão do todo. O segundo pedreiro tinha a visão de tudo, gente. Tinha visão, olha a visão desse pedreiro, né? Então, o segundo pedreiro tinha visão de todo, pois conseguia enxergar a sua contribuição em relação a todo o projeto de construção de uma catedral. Gente, fica a mesma coisa para nós, né? Nós ali aqui, sim, está falando da intercessão, está falando de nós estarmos ali visando, né, olhando, né? Abrindo o nosso olhar para o todo ali que está acontecendo, né? Na intercessão, nesse mundo espiritual. Mas eu trago também para nós aqui, né? Às vezes nós ficamos ali na nossa vida, ficamos ali só naquele mundinho, assim, sendo que construindo aquele tijolo, não vendo o projeto, né? Não vendo aquilo que o Senhor ainda tem para realizar em nós, né? Um outro sonhou mais alto, já viu o projeto, né? Ele estava construindo aquilo que Deus estava querendo, né? Ele já falou: eu estou vendo uma catedral. Imagina essa visão que esse homem, que esse pedreiro tem, né?
Então, ele sabia que o projeto elaborado pelo arquiteto-chefe era construir uma catedral. Então, o mesmo pode acontecer com a nossa intercessão, né? Podemos participar de uma oração que não vai além de nossa cabeça, ou além da sala que estamos ali. Precisamos orar especificamente para obter a resposta específica. Estratégia é um termo usado no mundo secular, né? Uma estratégia. Então, precisamos ser bastante estratégicos no sentido espiritual. Olha que coisa mais linda, quando nós entramos numa intercessão, né? Às vezes nós ficamos só ali, mas o Senhor, ele quer nos levar naquela dimensão, ele quer que ele já quer nos dar o projeto pronto. Né, às vezes nós estamos ali lutando para o Senhor falar para nós, né, para lutar, né, estamos ali, né, querendo que Ele temos essa visão pequena, mas o Senhor, se nós falar para Ele, Senhor, né, ser estratégico com Ele, ser específico com Ele, Senhor, o que fala para conosco isso, aquilo, Ele vai nos entregar o quê? O projeto, Ele vai entregar para nós já a catedral, a gente vai ver tudo que está acontecendo, o que o Senhor está fazendo na nossa vida, assim, no meio, né, do grupo de oração, no meio do retiro, enfim, amados, é coisa mais sobrenatural aqui mesmo, isso. Então, a estratégicos, né, no sentido espiritual, né, em nossa intercessão, para obter os melhores resultados, damos abaixo algumas diretrizes para aqueles que estão desejosos de interceder de maneira séria e frutuosa. Então, quando nós entramos na intercessão, intercedemos ali, Senhor, eu estou aqui para o Senhor fazer a tua vontade, falar comigo, Senhor, fale comigo aqui nessa intercessão, fala comigo, Senhor, estou aqui para o Senhor mesmo falar, para ser ousada, para ser ali determinada, destemida em ti. Então, é isso, Senhor, estou aqui. Ele vai dar o quê? Ele vai dar o projeto já, ele já vai dar a catedral de uma vez para nós, né? E não nós ficar ali naquele mundinho ali, né? Construindo aquele tijolinho, sendo que Deus já tem o banquete, já tem um projeto para dar para nós, né? Obviamente, né? O conteúdo abaixo não se constitui em leis escritas. Gente, tem aqui ali, né? As regras. Então, tá falando assim. Obviamente, né, o conteúdo abaixo não se constitui em leis escritas, que devem ser seguidas em todas as situações, mas esta principalmente baseada em uma convicção que surgiram através da minha própria participação no Ministério da Intercessão. Portanto, pode ser considerado como dicas que podem ajudar o indivíduo a crescer na intercessão. Então, o Ciril deu aqui para nós, né, dicas, assim, né, ele olhou, né, aquela intercessão, e o Senhor foi colocando no coração, e ali ele fez dicas para nós, né, para nos orientar. Então, a primeira regra, né, é rezar no poder do Espírito. O que é? Há pessoas que rezam, e rezam às vezes por horas. No entanto, somente algumas pessoas rezam no poder do Espírito Santo. O que será isso? Precisamos estar abertos ao Espírito Santo em nossa intercessão, porque o Espírito Santo nos ajuda a rezar estrategicamente. O Espírito Santo é o principal agente de intercessão. Da mesma forma, o Espírito vem em socorro de nossa fraqueza, pois não sabemos o que pedir, nem como pedir. É o próprio Espírito que intercede em nosso favor, com gemidos inafáveis, né, que está lá em Romanos. Não sabemos pelo que orar, nem como orar. O Espírito Santo é nosso parceiro de oração. Então, permanente que vem em nosso auxílio na intercessão. Uma vez pediram-me para orar por uma menina da escola, que tinha sérios problemas com seu estudo. Os pais dela não deram nenhuma razão para o problema. À medida que eu rezava, o Espírito Santo revelou-me duas coisas que dificultavam o seu estudo. Uma era que a menina tinha tendência de suicidas e já havia tentado suicídio. Os pais estavam cientes disso, mas não queriam revelar. E a segunda razão era que um rapaz do bairro a estava perturbando, através de ligações telefônicas, quando seus pais estavam trabalhando
fato esse do qual seus pais não tinham conhecimento. Tive que pedir aos pais que saíssem da sala para que eu pudesse verificar com a menina. Em seguida, a oração passou a ser bastante focada e eficaz. Ela passou em seus exames com distinção. Sem o poder do Espírito Santo, eu iria acabar fazendo algumas orações gerais para ajudá-la em seus estudos. Seria como atirar um alvo no escuro. Então, com toda sorte de oração e súplicas, orai constantemente no Espírito, prestai vigilância e atenção neste ponto, intercedendo por todos os santos, que está lá em Efésios, né? Para que nossa intercessão possa ser poderosa e eficaz, específica, devemos confiar no poder do Espírito Santo. Amados, quero ressaltar aqui, quando a gente, aqui que chamou minha atenção, que fala assim, nós não sabemos rezar, assim, não sabemos pedir, né, que fala ali. Muitas vezes não sabemos como orar, né, e aqui o Senhor já falou ali para nós que ele é específico, né, então quando a gente vai pedir algo, a gente tem que pedir algo daquilo que do nosso desejo também. Às vezes nós falamos assim, fazer a vontade do Senhor, o Senhor faça a vontade dele, sim, ele vai fazer, mas nós também temos que saber como pedir para o Senhor, como falar para o Senhor, pedir algo mesmo para o Senhor, né? Quando a gente se colocamos em alguma situação, vou ter que só mandar um link para mim terminar aqui, para a gente estar terminando, amados. Falta 4 minutos, finalizar aqui. Quando a gente pedimos assim para o Senhor algo, para nós, né? Um sonho, né? Quando a gente tem um sonho, vou dar um exemplo assim de um sonho. Vou dar um exemplo só. Alguém tem um sonho de abrir uma panificadora, né? Nós temos que ser específico com o Senhor, né? Nós temos que chegar e falar, Senhor, eu quero, né, fazer isso, eu quero abrir uma panificadora, e na minha panificadora, Senhor, eu quero que tenha bolo gostoso, doce, café, quero que tenha isso, eu quero ter 10 funcionários, Senhor, mas acho que eu quero ter mais funcionários. Assim, é um exemplo, ser específico com o Senhor. Eu quero montar minha panificadora lá naquele centro, lá naquela rua, ou naquele, né, nem que não tenha nem nada para alugar ali naquele momento, mas, Senhor, é o meu desejo, eu quero estar lá, eu quero né, montar algo lá. Ser específico aquilo, ser específico com Deus, saber o que é pedir, saber ser específico com Ele, porque né, ele vai realizar, se está no nosso coração um desejo que está, ele vai realizar muito mais do que nós podemos. Nós não podemos, amados, sonhar pequeno, ficar ali fazendo né pequeno, sendo que nós temos um Deus tão grande. É igual no ministério dentro da intercessão, quando nós vamos lá, nós temos que ser específicos com o Senhor, falar, Senhor, depois que nós fazemos esse momento de entrega, de purificação, eis aqui, Senhor, o que está acontecendo naquele retiro, Senhor, vem revelar o que o Senhor vai fazer, o que está acontecendo, vem falar conosco, ele vai dar tudo, ele vai dar essa catedral, ele vai dar essa dimensão para nós, é saber orar, né, para ele. Então é isso que nós temos que aprender também, amados, a saber orar e pedir, e não é algo assim, não é que nós estamos mandando no Senhor, jamais, né, está ali descrevendo para ele aquele sonho, aquilo que nós queremos, porque nós somos filhos dele, antes de tudo nós somos filhos, e nós somos amados singularmente por ele, e ele tem muito para estar realizando, para fazer através, porque como um pai quer ver, ou uma mãe quer ver um filho mal, né, não quer dar o melhor para o seu filho, é isso que o Senhor é para nós, né, ele quer dar o melhor para nós, só que muitas vezes nós fugimos, muitas vezes nós não somos específicos, muitas vezes nós deixamos assim, tá indo, não, a gente quer mais, a gente tem que querer mais, porque o Senhor é um Deus tão grande, né, para a gente pensar tão pequeno. Eu sei que a nossa humanidade às vezes grita, mas que fique isso para nós hoje, amados. Irmãos, só nós paramos lá, né, na regra 2, que o Ciril vai falando para nós, né, lá na página 89. Amém? Depois vocês podem testemunhar, tá, irmãos, que eu sei que vai ter testemunho. Dessa passagem que o Senhor está falando para o irmão ou algum irmão, tá bom? Ele vai ter testemunho. Para a honra e glória do Senhor. Não, né, toda a graça, né, todas as bênçãos compartilhadas, graças recebidas aí. Amém? Rezar de acordo com a vontade de Deus.
Amados, vocês estão cansados um pouquinho ou não? Tá tudo certo aí? Estão ouvindo certinho? Tudo certo. Tudo ok. Beleza, então. Então, rezar de acordo com a vontade de Deus. Ao interceder, precisamos manter nossos olhos fixos no que está se movendo no coração de Deus. Devemos orar de acordo com a sua santa vontade, né? Igual eu falei no comecinho, deixar o Espírito Santo nos conduzindo aí, né? Como já sabemos. Deus vê as coisas e Ele é todo amor. Precisamos aprender a procurar a vontade de Deus para que as pessoas ou situações pelas quais estamos orando, para que possamos rezar em unidade com Jesus e assim ver nossas orações respondidas, né? Nós temos que estar aí em unidade. O Espírito Santo nos ajuda a entender as profundezas do coração de Deus e nos guia pelo caminho da nossa intercessão. Estar no ministério da intercessão é estar permanentemente disposto a estar em sintonia com a vontade do Senhor. Então, é a vontade do Senhor em todos os hábitos, os âmbitos da nossa vida, em todos os lugares, em todos, assim, na nossa vida particular, na nossa vida de ministério, na nossa vida do servir, de acordo com a vontade do Senhor, Ele vai nos instruindo. O intercessor, né, fica junto ao trono, olha que lindo, gente, olha que lindo, eu vou até repetir aqui. Então, estar no ministério da intercessão é estar permanentemente disposto a estar em sintonia com a vontade do Senhor. O intercessor fica junto ao trono de Deus próximos. Olha que lindo, que está lá em Gênesis, né? Que fala, ao coração de Deus, ele ou ela, portanto, deve sentir os fardos que estão no coração do Senhor. Deus não esconde do homem o que ele está por fazer. Está lá em Gênesis, olha que riquíssimo. O intercessor torna-se o assessor confiável e tenente de Deus. Portanto, Deus revela sua mente para o intercessor. Meu Deus, olha só a confiança, né? Olha como nós somos esse assessor do Senhor. O Senhor vai revelar tudo a nós primeiro, antes de Ele estar fazendo algo, né? A mesma coisa no nosso grupo de oração, no retiro, nós entramos para interceder, o Senhor já está falando para nós, e nós já falamos, mas nós já sabia que ia acontecer isso lá no retiro, nós sabia que ia acontecer isso, porque o Senhor já falou no nosso coração. Olha que confiança que o Senhor tem, meus amores. Olha que confiança, ainda mais nós ajudamos o Senhor, né? Muitas vezes nós sentimos até uma dor, né? Que às vezes nem é nossa, é do próximo, a carregar, por quê? Pelas nossas, né, orações, por aquilo que o Senhor já para o nosso chamado, aquilo que o Senhor nos chamou, né? Então, por isso que muitas vezes nós carregamos, nós sentimos algo, né, no momento de oração, por quê? Porque nós estamos sentindo aquilo que o Senhor também está sentindo. Uma vez, quando os cruzados de Deli, o Círio aqui está contando, né? Então, uma vez, quando os cruzados de Deli estavam fazendo uma vigília noturna de intercessão, o Senhor nos mostrou o mapa da Índia e apontou especificamente para o estado de Jammu e Caxamari, né, na parte mais alta do norte do país. A equipe sentiu que o Senhor estava pedindo-lhes para orar por essas cidades ali, né, em Jammu e Caxemira ali. Depois de 2 meses, recebemos um telefonema do bispo da diocese, né, de Gemos, nos pedindo para a nossa equipe ir até lá e pregar um retiro, né, de renovação na catedral. E, na verdade, cada vez que surge uma situação que necessita do suporte de oração, o Senhor procura por intercessores, que está lá em Ezequiel 22. Olha que coisa mais linda que o Ciril deixou claro aqui para nós. Olha o que o Senhor falou para eles estarem intercedendo para aquela cidade, né, e depois eles receberam um convite, né, para eles irem lá fazer o retiro. E olha o que o Senhor vem falando para nós. Na verdade, cada vez que surge uma situação que necessita de suporte, né, quando ele está ali, né, quando o Senhor vê que precisa de suporte, o que o Senhor fala? Ele procura quem? Procura nós intercessores.
Então, e não foi, né, não foi o Seril, não foi eu que estou falando, mas que está lá em Ezequiel, ele já nos falou isso, que vai nos procurar, não adianta. Precisamos esvaziar-nos de nossos planos, ideias, ansiedades, de ficar disponíveis para o Espírito Santo, para sermos inspirados a orar de acordo com a vontade de Deus. Nossas orações não serão eficazes se insistimos em pedir ao Senhor algo que não corresponde à visão que Ele tem de uma determinada situação ou pessoas. Uma pessoa envolvida no ministério da intercessão disse: a experiência tem nos mostrado que quanto mais tempo passamos em simplesmente estar na presença do Senhor e buscar sua vontade para com o objeto de nossa oração, ouvimos o mais eficaz, nossa oração subsequente será. Olha só, então, quanto mais passamos ali na presença intercedendo, mais a nossa oração subsequente será, né? Será frutos. Com efeito, ao orarmos com um grupo de intercessores, companheiros, podemos passar mais de uma hora buscando a vontade de Deus e alcançarmos um consenso sobre uma orientação específica de nossa oração. Podemos levar apenas alguns minutos de intercessão na intercessão real. Então, esta forma de oração tem produzido resultados surpreendentes e eficazes. Então, depois de nos colocarmos no clima correto para interceder, devemos esperar no Senhor e estar atentos aos sussurros do Espírito Santo. Esta é a confiança que temos em Deus. E lhe pedimos alguma coisa de acordo com a vontade, Ele nos ouve. Está lá em 1 João. Não rendermos a orientação do Espírito Santo é bloquear a intercessão eficaz. Sabemos disso, né? Então, por isso nós temos que fazer a vontade dele. São Afonso de Ligório diz em seu livro, né, Uniformidade com a Vontade de Deus. A perfeição está fundamentada no amor de Deus. A caridade é o vínculo da perfeição e o amor perfeito de Deus significa a união completa de nossa vontade com a de Deus. Olha que coisa mais linda. Ilustrando ainda um pouco mais, o santo dá um seguinte exemplo. Então, ele falou lá no livro dele, o Santo Ligório. Um homem tem 2 servos. Um trabalha durante o dia todo, mas de acordo com seus próprios dispositivos, o outro concebivelmente trabalha menos, mas ele faz o que lhe mandam fazer. Esse último, obviamente, encontrará favor aos olhos do seu mestre, e o outro não. Então, não importa o quanto passamos, suar, labutar, não se tornará agradável a Deus, a menos que esteja em conformidade com a vontade de Deus. O próprio Jesus nos ensinou a orar para fazermos a vontade de Deus na terra, assim como os anjos os fazem no céu. Seja feita a vontade, assim na terra como no céu, que está lá em Mateus capítulo 6, né, versículo 10. Então, nosso Senhor pediu a Santa Catarina de Genova que fizesse uma pausa notável nesta palavra, sempre que ela rezasse o Pai Nosso, rezando para que a vontade santa de Deus fosse feita aqui na terra, com a mesma perfeição como que os santos a cumprem no céu. Olha que riquíssimo, amados. Olha o riquíssimo da oração do Pai Nosso, que nós falamos assim, seja feita a sua vontade, assim na terra, aqui na terra, como no céu. Amados, olha que riquíssimo isso. Então, Davi, né, pediu a Deus por apenas uma coisa, ensiná-lo a fazer sua vontade, dizendo, Davi, né, ensina-me a cumprir a tua vontade, pois és meu Deus, que está lá em Salmo 143. Quando o Senhor, às vezes, muitas vezes, fala não, quantas vezes o nosso humano, né, mas quando o nosso humano falar mais alto, o que nós falamos? Quando, às vezes, nós
queremos fazer algo da nossa vontade, que às vezes não está de acordo com o Senhor, nós lembramos dessa passagem aqui, desse salmo que está lá em 143, que fala assim, lá no versículo 10, ensina-me, Senhor, a cumprir a tua vontade, pois és o meu Deus. Todos os dias nós repetimos isso. Se nós repetir isso todos os dias quando nós acordar, ensina-me a cumprir, Senhor, a tua vontade nesse dia, pois o Senhor é o meu Deus, pois és o meu Deus. Amados, olha que riquíssimo. Então, que nós ficamos hoje, nesta noite. Ensina-me a cumprir a tua vontade, pois és o meu Deus. Vamos dormir hoje, né? Vou dar um desafio para vocês aí, lançar o desafio até para mim. Vamos hoje dormir falando isso. Ensina-me a cumprir a tua vontade, Senhor, pois és o meu Deus. Ensina-me a cumprir a sua vontade, Senhor, né? Pois és o meu Deus. Amém? Não vamos esquecer, né? Esta submissão é conformidade em todas as coisas à vontade de Deus. Deram a Davi, né? Acho que aqui é Davi mesmo. Tá? Aqui tem uma tradução de David, mas eu não acho que não, mas é Davi. A honrar o seu chamado. Um homem segundo o coração de Deus. Nossa, gente, olha a história de Davi, né? Meu Deus. Achei a Davi, filho de Jessé, homem conforme o meu coração, que executará toda a minha vontade. Então, por isso que estamos aqui, né? Que está lá em Atos. Os intercessores devem colocar-se nas mãos de Deus como o barro está nas mãos do oleiro, que molda e a dispõe, dando-lhe todas as formas que deseja. Assim é o homem nas mãos de quem o criou, e que lhes retribuirá segundo o seu juízo. Está lá em, acho que é Eclesiastes, Jeremias, que fala assim para nós, olha o que o Senhor vai falando, se o Senhor, ele nos criou, então nós estamos aqui na terra, então é para deixar o Senhor também nos moldar como, né, nós somos esse barro na mão, esse vaso nas mãos do oleiro, né? Olha que coisa mais linda. O alcance e a eficácia da oração ficam restritos quando orientamos segundo nossa própria compreensão. Através da intercessão, somos capazes de subir mais alto e mais alto, como uma pipa, se permitiremos que o Espírito de Deus direcione a nossa vida. A atitude do intercessor deve ser que eu cumpra a tua vontade, meu Deus. Que eu cumpra a tua vontade. Meu Deus, é isto que desejo, tua lei está no fundo do meu coração, que está lá em Salmo 40. Olha que coisa mais linda, Salmo 40, versículo 7. Que eu cumpra a tua vontade, que eu cumpra a sua vontade. Ensina-me a cumprir a tua vontade, pois és o meu Deus, e que eu cumpra a sua vontade. E que eu cumpra a sua vontade. Só isso para que nós viemos, para cumprir a vontade do Pai. Coisa mais linda. Gente, olha o que o Senhor quer de nós. O Senhor quer que nós voamos, subimos mais alto, mais alto, mais alto, mais alto, como uma pipa, só aí na dimensão sobrenatural, né? Daquilo que o Senhor tem para nós. Então, é aquele que examina os corações, sabe qual é a intenção do Espírito, pois é de acordo com Deus que ele intercede em favor dos santos, que está lá em Romanos. Significa compreender o que está no coração de Deus para nossos dias e tempo. Deus está fazendo coisas hoje que são diferentes de coisas que ele fez no século passado. Então, ter uma visão profética significa compreender o que Deus está fazendo do hoje com influência importante sobre o propósito eterno do reino. Gente, que está lá em Mateus. Amados, olha que coisa mais linda. Então, ter uma visão profética significa compreender o que Deus está fazendo hoje. O que Deus está fazendo no hoje na vida de vocês, na minha vida e na vida de vocês. O que Deus está fazendo no hoje? O que vocês estão passando no hoje? Com influência importante sobre os propósitos eternos do seu reino. Está lá em Mateus. Olha, então, o Senhor, o que nós estamos passando no hoje, o que nós estamos vivenciando no hoje, é o Senhor nos forjando, nos preparando para o propósito eterno do reino de Deus. Esse propósito eterno é o quê? A eternidade, é o céu. Nós nascemos, nós viemos do céu, então é para lá que nós vamos, né? A intercessão deve fluir, não de uma visão mesquinha. Igual eu falei, né, acho que na formação passada, o Senhor não quer que nós olhemos apenas ali aquele tijolinho, o Senhor quer que nós olhemos já uma catedral, um castelo, que nós olhamos lá, né,
aquilo o Senhor quer nos dar essa visão do todo, essa visão daquilo que Ele tem para nós. Nós não nascemos para ficar ali construindo assim, nós temos que construir, para chegar naquilo que o Senhor tem, mas o Senhor não quer que nós ficamos aqui na mesma coisa, no mesquinho. O Senhor quer que nós olhamos, que nós temos visão aí de águia, né, visão de futuro mesmo em Deus, de esperança. Amar é a esperança, né? O Senhor é a nossa esperança. Então, por isso, amados, que nós não deixamos de sonhar. Se tem um sonho de ir lá na Terra Santa, Deus vai cumprir. Vocês vão para a Terra Santa. É um exemplo. O Senhor quer que nós sonhamos alto. Não sei como é que nós vamos. É um sonho. Então, o Senhor vai realizar esse sonho. Então, a intercessão deve fluir não de uma visão mesquinha e estreita, tá? E, às vezes, fundamentalistas ou egoísta da vida, mas de uma orientação que é rica em sabedoria e nos ensinamentos da igreja, né? Então, também tem tudo isso. Então, nós não ficamos, né, restrito ali na intercessão. Vamos ver o todo, a igreja, né? Interceder por todos. Regra 3, rezar com visão. Rosalind ali, né, uma escritora católica bem conhecida e alestrante sobre o tema da oração. Então, essa escritora escreveu em um artigo publicado em Nova Aliança, que inicialmente ela pensou que a intercessão significava rezar por horas e horas, até mesmo por dia e noite. Então, em minha própria oração da intercessão, eu me lembro de clamar com muitas lágrimas, como se isso fosse persuadir Deus a mudar de uma ideia. Eu não me lembro de muita espera ou escuta para encontrar a vontade de Deus. Lembro que a minha oração era, em sua maior parte, para pessoas ausentes e raramente por pessoas que estavam presentes. Jesus pediu-nos, vigiai e orai, que está lá em Mateus. Há dois aspectos importantes da oração nesta famosa exortação de Jesus. No parlamento da Índia, a divisão de segurança é chamada vigiai e guardar. Sem vigiar, a segurança não consegue realmente guardar. O mesmo acontece no caso da oração. Sem vigiar, nossa oração não é a primeira parte, né, sem vigiar, nossa oração não fica completa. O fato é que a atenção suficiente não está sendo dada à primeira parte da exortação. Estar vigilante é receber uma visão clara para poder rezar eficazmente. A lição que muitas pessoas aprenderam na intercessão é que não devemos confiar em nossos próprios julgamentos limitados sobre como orar por alguém ou por situações particulares. Mesmo quando oramos por pessoas específicas, para o que rezamos? Nossas orações não são centradas naquilo que achamos que a família ou pessoas necessitam estar precisando. Então, precisamos estar bem focado e ser bastante específico em nossas petições. Então, nós temos que ser aí, amados, específicos, né, no que nós vamos falar, o que nós vamos fazer, orar. Talvez o que precisamos é rezar para que aquela pessoa experimente o amor de Deus, a uma conversão pessoal a Jesus. O que a pessoa precisa pode ser a graça da entrega à sua vida e a obra do Espírito Santo. Pode ser que a pessoa precise experimentar o perdão, a reconciliação. Ao invés de fazer rodeios, precisamos rezar por intenções específicas. Nisso, o Espírito Santo vem em nosso auxílio à medida que crescermos em nossa oração, nossa intercessão. Quando nós vamos rezar para alguém, quando nós vamos rezar, né, nós não podemos estar pedindo para a pessoa aquilo, né, rezar ali, interceder, pedindo para a pessoa. Muitas vezes pedimos uma graça, mas sendo que a pessoa precisa só de um encontro verdadeiro com o Senhor, sentir o amor dele, rezar para a conversão daquela pessoa, né? Assim, rezando pela conversão daquela pessoa, aquela pessoa vai ficar, né? Aquela pessoa vai ter esse encontro e depois o Senhor vai acrescentar tudo aquilo que o Senhor tem para realizar na vida da pessoa, né? E é assim por diante. Então, somos chamados a sermos intercessores não apenas para rezar por aqueles próximos de nós,
mas para sermos parceiros na obra de Deus, da salvação do mundo. Um intercessor deve ler os sinais do tempo. Nosso tópico ou intenção, né, da intercessão deve estar em conformidade com o plano do arquiteto-chefe. Em seu livro, né, Reze e Nunca Desanime, a irmã Anne lá, né, nos diz: o Senhor certamente deseja que rezemos por nossas necessidades, mas, ao orarmos, devemos cuidar para que a intenção ou o propósito de nossa oração não fique limitado às nossas necessidades terrenas. Jesus nos diz a Mateus, em 6, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão dadas por acréscimo. Às vezes nós queremos pedir algo bem materiais, ou pedir alguma coisa terrena aqui para nós, sendo que nós, ou não para nós, mas também para as pessoas, sendo que a pessoa às vezes precisa só de um encontro verdadeiro com Deus. Rezar para que a pessoa encontre com o Senhor, para que a pessoa peça, né, libere perdão. Então, precisamos manter essa visão do céu em mente quando oramos por nós mesmos e pelos outros. Em um livro, né, Intercessão, um guia para oração eficaz, a irmã, né, Anne Schilden lá, o objetivo final para o qual sempre intercederemos não é nada menos que ver Jesus voltando como reino de toda a terra. Ver o mal vencido para sempre, o pecado lavado, o fim da tristeza, da dor e do sofrimento. A última palavra da Bíblia são uma oração da intercessão para triunfo final do Senhor, que fala assim, lá em Apocalipse 22, versículo 20. Amém, vem Senhor Jesus. Amém, vem Senhor Jesus. Amados, nós vamos parar lá na regra 3, tá bom? Já está mais um pouquinho, passando um pouquinho do horário. Nós vamos parar na regra 3, na regra 4, lá na página 94. Ficou bem claro? Tem algum